nome de Jesus. Amém. Êxodo capítulo 20, verso 3 em diante, os 10 mandamentos. Primeiro mandamento está no verso 3, né? Não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. Segundo mandamento, verso 4. Não fará para ti imagem de escultura. Tudo bem? Terceiro mandamento, verso 7. Verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Tá? Quarto mandamento, versículo seguinte, versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor Deus abençoou o dia de sábado e o santificou. Esse é o quarto mandamento. Quinto mandamento, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe. Mandamento com promessa, né? Para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Sexto mandamento, verso 13. Não matarás. Sétimo mandamento, verso 14. Não adulterarás. O oitavo, não furtarás. O nono mandamento, não dirá falso testemunho contra o teu próximo. E o último mandamento, 10º, versículo 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Então temos aqui, queridos, os 10 mandamentos, escritos pelo próprio dedo de Deus, em 2 tábuas de pedra. Mandamentos esses são caráter moral do nosso Deus. Paulo diz, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Como Deus. Deus é santo, justo e bom. E seus mandamentos também são santo, justo e bom. Porque os mandamentos de Deus fazem parte do caráter moral de Deus. Esses mandamentos Deus quer escrever no seu coração e no meu coração. Ah, amigos, irmãos, se as pessoas guardassem os mandamentos, se as famílias guardassem os mandamentos, né, se os políticos guardassem os mandamentos de Deus, como esse mundo seria diferente. Talvez a situação da terra e do mundo está do jeito que está, porque as pessoas quebram a lei de Deus, desobedecem ao Senhor. Os mandamentos de Deus são muito importantes, irmãos, tá? Para a nossa felicidade aqui nessa terra e também eterna. Não somos salvos por guardar a lei. Guardamos a lei porque já estamos salvos. Jesus disse, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Né? Aquele que ama, guarda os meus mandamentos. Então nós amamos Jesus porque Ele nos salvou. Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz. Então guardamos os mandamentos, porque Ele nos amou primeiro. Deus nos salvou, Deus nos perdoou, Deus nos purificou. Em gratidão, nós andamos com Deus. Fazemos a tua vontade. E a Bíblia diz que a vontade de Deus é que guardemos os seus mandamentos. E eles não são penosos. Abra agora em Apocalipse 12. Vamos lá, Apocalipse 12. Livro do Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12, último livro da Bíblia, livro do Apocalipse, capítulo 12. Eu quero que você guarde uma palavra hoje, que eu vou usar ela mais de uma vez aqui, que ela será muito importante para o estudo. A palavra é perícope. O que é perícope? Não sei se você sabe, a Bíblia ela não foi escrita desse jeito, aqui, com capítulos e versículos. Isso aqui é novo. Se eu não me engano, é do século XVIII ou XIX. Uma pessoa, que eu acredito iluminada por Deus, dividiu a Bíblia todinha em capítulos, para que ficasse fácil de achar, né, as passagens. Isso é muito bom. Aí depois uma outra pessoa dividiu a Bíblia em versículos.
Mas se você pegar a Bíblia originalmente, como ela foi escrita, ela não tem nem capítulo nem versículos. Ela é um bloco direto de assuntos. Então a Bíblia tem vários assuntos. Esse bloco de assuntos é chamado de perícope. Perícope. Aqui no livro do Apocalipse, o centro do livro do Apocalipse é o capítulo 12, 13 e 14. Que os teólogos vão chamar de o grande conflito. Por exemplo, o centro do centro mesmo do livro do Apocalipse é Apocalipse 12, verso 7. Né, que está escrito aqui, né? Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Aqui é o centro do livro do Apocalipse. Se você fosse contar quantos versículos vem antes e quantos versículos tem depois, você vai perceber que aqui é o centro do livro. Por isso que essa parte central aqui chamam de grande conflito. E o grande conflito é entre Miguel e seus anjos e entre o dragão e seus anjos. No centro desse grande conflito está a vontade humana. Está a sua mente, está a minha mente, nosso coração. Nós estamos no centro do grande conflito. De um lado, Jesus batalhando com seus anjos, para atrair a nossa atenção, para conquistar nosso coração, para ele Jesus. E do outro lado do conflito, o dragão e seus anjos fazendo a mesma coisa. Tentando captar sua atenção, seus desejos, suas emoções, para que você fique do lado dele, o dragão. Então, nesse grande conflito, eu e você somos o centro. Estamos no centro. E que nós possamos tomar a decisão de estar do lado de Miguel e seus anjos. Muito bem? Essa perícope aqui, queridos, o bloco de assuntos, repito, capítulo 12, 13 e 14, ele tem duas palavras-chave assim, que são interessantes para você entender um pouquinho desse grande conflito. Duas palavras-chave assim, que eu acho muito importante a gente refletir nelas. Por exemplo, capítulo 12, verso 17. 12 e 17. Olha o que diz. Irou-se o dragão contra a mulher. Dragão é o diabo, Satanás, e mulher é a igreja de Deus. Então diz aqui o texto. Irou-se o dragão contra a igreja. E foi pelejar com os restantes da sua descendência. Ou seja, um remanescente que sobrou dessa igreja, um restante. Tá? Foi pelejar contra os restantes da sua descendência. Esses restantes da sua descendência, essa igreja, tem uma característica, ou duas características. Diz o texto. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Guardar os mandamentos de Deus, sabemos o que é. Guardar os 10 mandamentos de Deus, como lemos aqui na introdução do assunto. E o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, que estudamos ontem aqui. Se você perdeu, volta lá e assiste de novo o estudo de ontem, perfeito? Sobre no caso aqui, o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. Então você percebe aqui que o diabo está irado contra uma igreja. E essa igreja que ele está irado, guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. A perícope aqui, queridos, ou seja, o bloco de assuntos, encerra lá no capítulo 14, verso 12. Olhem comigo aí. 14, verso 12, finaliza a perícope, o bloco de assuntos, tá? Do assunto aqui, o grande conflito. Lá no capítulo 14, verso 12, olha o que diz. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, olha que curioso e importante para o estudo dessa noite. Lá no comecinho do estudo da perícope, fala lá, o dragão está irado contra a igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. E no fim da perícope diz que os santos perseveram em guardar os mandamentos de Deus e ter fé em Jesus. Então você percebe que nessa perícope, nesse bloco chamado Grande Conflito, como pano de fundo desse assunto do grande conflito, nós temos os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Deixa eu explicar uma coisa para vocês interessante. Apocalipse 12 e 17. 12 e 17. Volta lá. Então aqui diz que o dragão está irado contra a igreja. A igreja guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, ou tem a fé em Jesus, ou a fé de Jesus. Muito bem. Aí no próximo capítulo, que é o capítulo 13, lembrando que antigamente não tinha nem capítulo nem versículo. O assunto continua aqui corrido. Então você continua a leitura. Corrida aqui, capítulo 13, verso 1. Aqui vai mostrar como é que o diabo atua
para perseguir os remanescentes que guardam os mandamentos de Deus. Sabe como é que ele atua? Pisando na lei os 10 mandamentos. Quer ver? Vou mostrar para vocês. Capítulo 13, verso 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os chifres 10 diademas. E sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Nome de blasfêmia. Então a visão que o João tem é de uma besta que tem 10 chifres e 7 cabeças. Essa besta é semelhante a um leopardo. Diz aqui o texto. Semelhante ao leopardo. Ela tem 7 cabeças. Quem veio aqui domingo sabe o que significa essas 7 cabeças. Tá? Se você não pôde vir, acompanhe o estudo que tivemos aqui no domingo. Só vamos pedir desculpa porque não tem imagem, só tem áudio. Tá? Teve um problema técnico aqui. Então, esse de domingo só tem áudio, mas dá para você compreender bem. Mas vamos lá. Essas 7 cabeças, queridos, são 7 impérios que ao longo da história se opuseram a Deus. 7 impérios, 7 poderes, né, políticos, religiosos, que ao longo da história se opuseram a Deus. Que impérios são esses? A primeira cabeça é o Egito, a segunda a Síria, depois você tem Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma Imperial e Roma Papal. Aí no Apocalipse 12, 13 e 17, aparece uma 8ª cabeça, ou um 8º poder na sequência dos 7. Que no futuro, no desfecho do grande conflito, na crise final, nos eventos finais, também esse poder será contra Deus e contra os fiéis. E nós aprendemos aqui no domingo que esse poder é os Estados Unidos da América. E amanhã vamos entrar em detalhes profundos sobre o que os Estados Unidos vai fazer no futuro, querido. Você não pode perder amanhã de jeito nenhum. Perfeito? Então, assim, Satanás está irado contra uma igreja. Essa igreja guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Para ir contra essa igreja, ele usa a besta que emerge da água. Com as suas 7 cabeças, com seus 7 impérios, que são contra Deus e contra o povo de Deus. Muito bem? Aí você vai perceber, queridos, que aqui no capítulo 13, a partir do versículo 3, João vai centralizar na 7ª cabeça. Então, tudo que o João falar aqui, a partir do versículo 3 até o versículo 10, se aplica a Roma Papal. Nos 1260 anos de Roma Papal. Do versículo 11 em diante, até o verso 18, se aplica aos Estados Unidos da América. E o pano de fundo aqui, queridos, pasme, é a quebra da lei e os 10 mandamentos. Ou seja, tanto Roma Papal, que é a 7ª cabeça, como os Estados Unidos da América, eles pisam na lei de Deus. Repito, o pano de fundo é a lei de Deus, os 10 mandamentos. E eu vou ler para vocês aqui alguns versículos, eu quero ver se você está bom de discernimento, se você está ligado no estudo aí. Eu vou ler aqui um texto e perguntar assim, que mandamento está sendo quebrado aqui? Você que está em casa aí, se você puder responder nos comentários, responda. Eu vou ler o versículo e vou te fazer a pergunta, que mandamento aqui desse versículo está sendo quebrado? Aí você responde aqui, vocês podem responder em voz audível, se você souber. Se não souber, fica quieto. E se você souber aí ou quiser chutar, você pode responder nos comentários. Vamos lá? Então, lá no Apocalipse 13, verso 3, diz assim: Então vi uma de suas cabeças golpeada de morte. Olha só, João olhou para a besta, com 7 cabeças, e ele viu uma cabeça golpeada de morte. Essa cabeça que ele viu golpeada de morte é a 7ª cabeça, Roma Papal. 7ª cabeça, Roma Papal. Perfeito? Então, toda vez que nós vamos mencionar a besta que emerge da água, a maneira correta de se expressar é assim, irmãos. Porque como nós nos expressamos? Que a besta que emerge da água é o sistema papal. E a besta que emerge da terra é os Estados Unidos. Está certo, mas está incompleto. A maneira correta de se referir à besta da água é assim. João viu a besta da água na sua fase 7ª cabeça, Roma Papal. Assim está mais correto. Tá bom?
Aí, queridos, diz lá o texto, né? Então viu uma de suas cabeças golpeada como de morte, verso 3, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Muito bem. Verso 4. E adoraram o dragão, porque deu essa autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? E quem pode pelejar contra ela? Pergunta: que mandamento da lei de Deus está sendo quebrado aqui no verso 4? Não terás. Primeiro mandamento da lei de Deus. O irmão aqui matou. O versículo 4 mostra aqui de maneira clara a besta da água na sua fase sétima cabeça, ou seja, Roma papal, quebrando o primeiro mandamento da lei de Deus. Está aqui. Versículo 5, verso 5. Ele foi dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Tá? E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Pergunta: que mandamento da lei de Deus é quebrado aqui? Não. Aqui está falando do 9º mandamento. Porque olha o que o texto diz: foi-lhe dado boca que proferia arrogâncias e blasfêmia, ou seja, falso testemunho. Contra quem? Contra Deus e contra Jesus. Então o sistema papal, naqueles 1260 anos de sua supremacia, ele proferiu blasfêmias contra Deus e blasfêmias contra Jesus. O que é blasfêmia, querido? Se você ler lá em João 10:33, blasfêmia é se colocar no lugar de Deus. Então nós temos aqui o quê? Uma quebra ao 9º mandamento. E eu acho que o 3º mandamento também entra aí, viu? Não é de se pensar não, né? Que diz, né, para não falar o nome de Deus em vão, né? O 3º mandamento aí tem a ver também. Bom para a gente pensar nisso aí também. Versículo 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Essa peleja, você sabe que aconteceu naqueles 1260 anos, onde muitos fiéis foram mortos. Ou seja, que mandamento é quebrado aqui no verso 7? O 6º mandamento: não matarás. Perfeito? Então você percebe que a besta, ela pisa nos mandamentos? O pano de fundo aqui do capítulo 13, queridos, do capítulo 12, 13 e 14, o pano de fundo é os mandamentos. E esse poder, a besta de 7 cabeças, na sua fase sistema papal ou Roma papal, pisa nos mandamentos de Deus. Versículo 8, olha o verso 8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Que mandamento é quebrado aqui? O 1º mandamento. Que fala para você não ter nenhum Deus diante de ti. Então quando fala assim, adorá-la-ão, estão adorando outros deuses. No caso aqui, a besta, né? A besta está sendo adorada, né? Aí você vai aqui para o versículo 12, ó, versículo 12. Aí versículo 11 em diante, vai falar do sistema dos Estados Unidos da América, a besta que emerge da terra. Aí no verso 12 fala assim, ó. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Que mandamento é quebrado aqui? O 1º mandamento. Ou seja, eles adoram outros deuses, mas o 1º mandamento diz o quê? Não terás outros deuses diante de mim. Você percebe que o conflito aqui, queridos, está na adoração. Satanás lá no céu, ele quis ser adorado. Mas um ser criado não pode ser adorado. Quer seja um anjo, quer seja um ser humano. O único que pode ser adorado é Deus. Só Deus pode ser adorado. Jesus é Deus, irmão? Sim ou não? Claro. Aqui nos evangelhos ele é adorado. E ele aceita a adoração. Então Jesus Cristo é Deus, Deus criador dos céus e da terra. Então aqui você percebe que há um conflito, e o conflito está na adoração, de maneira clara aqui. Versículo 13. Também opera grandes sinais, olha só, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Verso 14. Seduz os que habitam sobre a terra. Seduz os que habitam sobre a terra.
Tá? Esse seduzir é através de mentiras, prodígios e sinais. Que mandamento é quebrado aqui, queridos? 9º mandamento. Não dirá falso testemunho. Através de mentiras, seduz as pessoas. Amanhã nós vamos aprender um pouquinho mais sobre isso. Só que o texto continua, né? Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado a executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta. Aquela que é ferida a espada sobreviveu. Que mandamento está inserido aqui, irmãos? O 2º mandamento, que não é para fazer imagem de escultura. Então, só nesse versículo, igreja, você tem uma quebra ao 9º mandamento e uma quebra ao 2º mandamento da lei de Deus. Curioso, né? Versículo 15, verso 15. Aqui no verso 15 tem 3 mandamentos que são quebrados. No verso 15. Ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta. Aí, ó, a imagem da besta, comunicar fôlego à imagem da besta. Para que não só a imagem falasse, tá? Ou seja, uma alusão aqui ao 2º mandamento. Como ainda fizessem morrer, opa aqui, 6º mandamento, morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Fala aqui, aqueles que não adorassem a imagem da besta morreriam. Então você tem uma quebra aqui do 2º mandamento, do 6º mandamento e do 2º mandamento da lei de Deus. Que curioso, né? Talvez você nem sabia disso, né? O capítulo 13, o pano de fundo é a quebra da lei, os 10 mandamentos. Quebrado por quem? Por impérios, poderes, o sistema papal e no futuro Estados Unidos da América. Tá? Que amanhã iremos aprender um pouquinho aqui com mais profundidade. Agora o verso 16. Aqui é difícil você descobrir que o mandamento é quebrado. Amanhã eu vou falar, mas já vou dar um spoiler aqui para você. Verso 16. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Que mandamento é quebrado aqui? O 4º mandamento da lei de Deus. Tá? Iremos amanhã aprofundar e também no sábado aprofundar sobre esse assunto. Pano de fundo, então, aqui na perícope, queridos. Na perícope do grande conflito. Onde nesse grande conflito é mencionado que existe uma igreja que guarda os mandamentos de Deus. Onde é mencionado que a perseverança dos santos, os que guardam o mandamento de Deus, têm a fé em Jesus. Nessa perícope aqui, nesse bloco de assunto, o pano de fundo aqui, queridos, é a quebra da lei, os 10 mandamentos. O que nós concluímos, queridos? Que o diabo ele tem uma contenda contra Deus. O diabo, Satanás, tem uma contenda contra o povo de Deus. E o diabo tem uma contenda contra a lei de Deus. Ele é contra a lei de Deus. Os 10 mandamentos. De maneira clara aqui, nesse pano de fundo aqui do Apocalipse 13. Agora, queridos, eu quero me deter aqui no verso 18, né? Que é para isso que nós viemos aqui nessa noite. Verso 18. Aqui está a sabedoria. Capítulo 13, verso 18. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Queridos, várias pessoas, vários segmentos religiosos, se você colocar hoje lá no Google, o que é o 666? Você vai ter assim infinitas explicações sobre o 666. O que é esse 666? O que é isso? Eu já ouvi falar que o 666 é o www. Eu já vi isso aí em pesquisas na internet. Que o 666 é o www. Eu já ouvi falar que o 666 é o Lula. O Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente. Já vi também isso. Já vi outros falar que o 666 é o Bolsonaro. Também já vi. Já vi outros falar que o 666 é Ellen White. É Ellen White, também já vi isso. Mas se você vai ver na internet, assim, hoje as redes sociais são muito fáceis, tem muito fácil acesso, né? Você vai ver inúmeras coisas para explicar o que é o 666, segundo teorias humanas, que é mencionado aí nessas pesquisas pela internet. Mas assim, queridos, no mundo protestante e no mundo adventista,
a explicação que se ouve mais sobre o 666 é a explicação chamada Vicarius Filii Dei. Vicarius Filii Dei. Alguém disse que viu escrito na tiara do Papa essa inscrição, Vicarius Filii Dei, que significa vigário, filho de Deus. Aí o que se deve fazer? Você deve substituir as letras por números. Essa ciência de substituir letras por números chama gematria ou geometria. Gematria. Então se usa gematria para substituir a letra por número. De maneira que você vai substituir por números romanos, né? Já que o Papa é romano, né? Ali, não ele romano, mas o sistema é em Roma, né? Você vai substituir ali, né? O Vicarius vai dar 112, o Filii vai dar 53 e o Dei vai dar 501. Aí você faz a conta, vai dar 666. E aí o que nós explicávamos nos nossos estudos bíblicos? Nós dávamos os estudos bíblicos clássicos da igreja. Nós usávamos essa gematria e falávamos, está vendo? A besta do Apocalipse é o sistema papal, é o Papa. Só que essa explicação, quer dizer, ela está errada. E a igreja adventista não autoriza a dar essa explicação. Não autoriza. Pode ser que autorizou em algum momento. Mas conforme os estudos vão sendo aprofundados, a igreja não autoriza a dar essa explicação Vicarius Filii Dei. Você sabia disso? Talvez não sabia, né? Você que estava em casa sabia disso? Comenta aí. A igreja não autoriza. Por quê? Porque essa explicação ela foge totalmente do contexto bíblico. Primeiro, queridos, essa gematria você não vê em nenhuma parte da Bíblia. Nenhuma. Em nenhuma parte da Bíblia Sagrada você vê um profeta substituindo letra por número. Isso não tem na Bíblia Sagrada. Não existe. Outra coisa, queridos, o Novo Testamento, onde está inserido o livro do Apocalipse, ele foi escrito em grego, na língua grega. Como é que eu vou pegar algo que foi escrito em grego e traduzir através do latim? Ou da língua romana, que é o latim? Isso não tem como. Entendeu? Não tem como você pegar um escrito que está em grego e usar latim para poder decifrar. Não tem como. Tá? Então, queridos, isso é algo que acontece, mas não faça mais isso. Hoje eu não faço mais isso. Você não precisa usar aqui o 666 para mostrar o sistema papal. Basta você ler a história. Você lê Daniel capítulo 7 e aqui o capítulo 13, o que o sistema fez. Até 1798, que é até o versículo 10. Tá? Então essa maneira de interpretar o 666, ela foge de maneira séria, da maneira certa de estudar e interpretar a Bíblia Sagrada. Vamos lá, queridos. Como o texto ele é difícil de interpretar, a maioria das pessoas busca uma resposta fora do texto para dar uma explicação. Mas não pode ser assim. A Bíblia Sagrada, ela responde, queridos. O que é isso? O que significa isso? Então, eu tenho que estudar a Bíblia, texto e contexto. Lembrando que a base do Apocalipse, para entender o Apocalipse, é o Antigo Testamento. Lembrando que no contexto imediato, o que nós temos? Um poder que é contra Deus, que é contra os fiéis e é contra os mandamentos. Esse é o contexto imediato aqui. O contexto imediato aqui é um poder que quebra a lei, que pisa na lei. Então, em cima desse contexto, você tem que começar a estudar e esmiuçar aqui o assunto, que faremos agora nesse momento aqui. Vamos lá, então. Algumas coisas nós precisamos considerar aqui, queridos. Algumas coisas nós precisamos considerar aqui para entender. Primeira coisa é a palavra calcular, que aparece aqui. Porque, preste atenção, o anjo falou assim para João, João, calcule o número da besta. E depois ele dá o resultado, é 666. É 666. Não soa meio estranho? Raciocine comigo. O anjo fala, calcula, e o próprio anjo dá o resultado. Então, essa palavra calcule aqui, queridos, é uma palavra que no grego significa o quê? Descobrir, interpretar, desvendar, vir a conhecer. Então, o que é que o anjo disse para João? João, descubra o número 666. Essa seria a tradução mais correta. Interprete o número 666. Esse é o primeiro ponto que nós precisamos levar em consideração.
Então a palavra calcular é a palavra descubra, interprete, tá? Aqui no original grego do qual foi escrito. Outra coisa importante também aqui que nós precisamos aqui ponderar. 666 é o número da besta e não de uma de suas cabeças. E não de uma de suas cabeças. Porque qual a explicação clássica que se dá? Que o 666 aqui é do Papa. Mas aqui, você sabe que, no caso do Papa, o sistema papal aqui é a 7ª cabeça. Mas ele diz aqui, olha o texto comigo, ó. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcula o número da besta. Então é a besta como um todo, com as suas 7 cabeças e com a 8ª cabeça que surge no cenário. Então o número 666 não é o número de uma cabeça. Sendo assim, eu não tenho como aplicar o sistema papal o número 666. Eu tenho que aplicar o número 666 à besta como um todo, com as suas 7 cabeças e a 8ª cabeça que é os Estados Unidos que aparece na sequência. Entendeu? Isso é muito importante. Outra coisa interessante que a gente lê o texto e não percebe. Aqui diz que o número 666, olha o que diz aqui o texto, ó. O número 666 é número de homem. E não de um homem. Porque qual a explicação clássica? Que o 666 é o número do Papa. Mas aqui não está falando que é o número de um homem. Está falando que é o número de homem. E é diferente. Quando você lê a Bíblia Sagrada, você vê essa expressão de homem. O que significa? Que é da humanidade. Incluindo homens, mulheres e crianças. Aí quando você lê o verso 16 e 17, fica mais claro. Olha que interessante. O verso 16 e 17, ó. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então, queridos, há pessoas que têm o número da besta. Quando diz que o número da besta, o número de homem, são pessoas, e são muitas pessoas, como diz o texto, pequenos e grandes, que têm o número da besta. Então, o número da besta não é o número de um homem, mas de pessoas variadas. E no final, você vai entender mais claro isso. Você que está em casa deve estar pensando assim, puxa, a gente podia ficar com Vicários Vilidae, né? Mais simples, né? Né, irmãos? Puxa, podia ficar com Vicários Vilidae, que é mais simples, né? Mas Vicários Vilidae está totalmente errado. E a última coisa que a gente precisa entender aqui no verso 18 é o seguinte, queridos, que essa passagem, ela está no contexto da crise final, da última crise que terá nessa terra. Porque assim, o sistema papal é retratado aqui até o verso 10. No verso 10 acontece o fim do sistema papal. 1798. Se eu não me engano, foi dia 24 de fevereiro de 1798, onde fez aniversário, onde o sistema papal acabou sua supremacia. Que está aqui até o verso 10. Então, do versículo 13 ao verso 10, está falando do sistema papal. A partir do versículo 11, fala dos Estados Unidos da América. Então, esse versículo ele está no contexto do quê? Do sistema papal ou dos Estados Unidos? Dos Estados Unidos da América. Então, não tem como pegar o 666 e aplicar de jeito nenhum ao sistema papal, irmãos. Está totalmente errado. A aplicação do 666 tem que ser na besta como um todo, repito aqui. E o texto está no contexto da última crise final. Tudo bem? Agora, queridos, vamos lá. O que eu faço para entender esse 666 aqui, queridos? Vamos lá aqui descobrir algumas pistas aqui interessantes. Então, a primeira pista que nós temos aqui é o pano de fundo, a quebra dos mandamentos. Temos que levar em consideração. Mas tem uma pista aqui, queridos, 2 pistas que são muito interessantes. Eu vou trabalhar com essa primeira pista e vamos esmiuçar lá para descobrir. Olha que interessante o que diz aqui, ó. Versículo 14. Tem uma pista muito interessante. Verso 14. Capítulo 13, verso 14. Ó. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta.
A palavrinha que eu quero que você memorize é a palavra imagem. Essa palavra imagem é uma pista importante para entender o 666. Aí você vai para o verso 15. Verso 15. Ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta. Outra palavra importante. Fôlego. Imagem e fôlego. Agora eu pergunto para vocês. Aonde é no Antigo Testamento, sendo que o Antigo Testamento é a base para se entender o Apocalipse, onde aparecem as palavras juntas? Imagem e fôlego. Onde que é, irmãos? Aonde? Em Gênesis, no relato da criação. Lá em Gênesis, no relato da criação, aparecem essas palavras. Porque assim, Deus criou o ser humano, diz o texto, a sua imagem e semelhança, e soprou nas narinas o fôlego de vida. Então nós temos uma pista aqui. A pista chama-se relato da criação. Aí quando você vai para o capítulo 14, verso 7, que ainda está dentro da perícope, está dentro do bloco do mesmo assunto, no capítulo 14 do Apocalipse, verso 7, olha uma outra pista aqui interessante, ó. Dizendo, em grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória. 14, verso 7. Temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. A besta, ela quer ser adorada. Mas o anjo, capítulo 14, fala assim, adorai a Deus. E adorai aquele Deus que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas, diz o texto. Então aqui na perícope nós temos um pano de fundo importante. Um pano de fundo é os 10 mandamentos e um outro pano de fundo é a criação. A criação, outro pano de fundo interessante aqui para você entender o 666. Marca com o dedo aqui, Apocalipse 13. E vamos lá para o relato da criação rapidinho. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Vamos lá. Relato da criação. E quando você vai achando aí, Gênesis capítulo 1, tá? Você sabe que o Apocalipse tem muita coisa de Gênesis no Apocalipse. É incrível, viu? É impressionante. O livro de Gênesis ele dá um pano de fundo muito bom para você entender o Apocalipse. Tá? O Gênesis e o Apocalipse eles estão ali bem lado a lado. Repetindo, qual é a perícope aqui? O bloco de assuntos. Sendo que a Bíblia não foi escrita nem capítulo nem versículos. A perícope aqui, queridos, do relato da criação, ela vai de Gênesis 1:1 até Gênesis 2, verso 4. Aqui é a perícope do bloco da criação. Gênesis 1:1 até Gênesis 2, verso 4. Esse bloco, a perícope, fala da criação. Como é que eu sei que a perícope está dentro desse conteúdo? Porque o versículo 2:4 vai repetir conceitos e ideias que tem em Gênesis 1:1. 1:1. Quer ver? Gênesis 1:1, ó. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Assim começa o relato da criação. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Como é que termina o relato da criação? Gênesis 2, verso 4. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Então você percebe que Gênesis 1:1 e Gênesis 2:4 é a mesma coisa. Então o relato da criação, eles guardam na sua mente. Isso é muito importante quando você for dar estudos bíblicos, para você falar sobre a criação. O relato da criação está Gênesis 1:1 até o 2, verso 4. A partir de Gênesis 2, verso 5, aí começa um bloco de outro assunto, que ele vai retomar algumas ideias da criação que não são mencionadas aqui. É como se você fosse assistir um filme e tem ali os créditos do filme. Você assiste o filme e depois você entra nos créditos, que são coisas que não aparecem no filme. É isso que está acontecendo aqui. Você tem um relato da criação, 1:1 ao 2:4, e a partir do 2:5 você tem os créditos. Algo que não aparece no relato da criação, mas vai sendo mencionado para você ter uma ideia ampla sobre o relato da criação. Muito bem? Então, queridos, você sabe que Deus foi criando as coisas, né? No primeiro dia, segundo dia, né? Terceiro dia, assim sucessivamente. Eu tenho um sermão, irmãos, de aproximadamente 40 minutos só sobre Gênesis capítulo 1, bem profundo. Não vou explanar aqui, mas um outro dia a gente apresenta para vocês.
De repente, né, Deus vai criando as coisas pelo poder da sua palavra, né? Aí lá no capítulo 1, verso 26, olha o que diz. 1, 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Não é isso? Verso 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Aí no capítulo 2, verso 7, aquele texto clássico, né, diz que Deus soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Não é isso? Então aqui o texto diz que no sexto dia, presta atenção, no sexto dia, Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança. Aí no versículo 31, olha, 1:31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito, muito bom. E houve tarde e manhã o sexto dia. Então o homem foi criado no sexto dia. Agora a pergunta, queridos. O relato da criação termina aqui, sim ou não? Quase que alguém ia falar sim, né? O relato da criação não termina aqui. Lembra? Termina no capítulo 2, verso 4. O relato da criação não termina aqui. Ou seja, a criação não está completa ainda. Ela está incompleta. Ela vai concluir no capítulo 2, do versículo 1 ao 4. Aqui tem o relato da conclusão da criação. Então, queridos, o relato da criação não termina no capítulo 1, verso 31. Ela continua. Lembra-se, não existia capítulo 2 na Bíblia quando ela foi escrita. Não existia capítulos, versículos. O relato continua. Então você vai perceber no capítulo 2, verso 1, ó. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então, quando Deus termina de criar todas as coisas no sexto dia, Deus cria mais um dia, mais um período de 24 horas. Nesse período de 24 horas, que é chamado sétimo dia, Deus não cria nada. Deus não cria nada. Deus criou o período de 24 horas, e nesse período de 24 horas, que é chamado sétimo dia, e que depois a própria Bíblia vai chamar de sábado, nesse período de 24 horas, Deus não cria nada, mas ele faz 3 coisas, diz o texto. Diz que ele descansa, ele abençoa e ele santifica. Então, no sétimo dia, Deus fez 3 coisas. Descansou, abençoou e santificou. O que é descansar, irmãos? Descansar é cessar as atividades. Agora, Deus se cansa? Não, ele não se cansa e não se fadiga. Mas por que ele descansou? A resposta mais comum é para dar o exemplo, né? Está certa a resposta, mas está incompleta. Essa palavra descansou, queridos, é a palavra hebraica Shabá. Quando você vai lá no dicionário hebraico, Shabá significa o quê? Celebrar, regozijar, se alegrar. Então o que Deus fez nesse primeiro sábado aqui? O que ele fez? Ele celebrou, ele se regozijou, ele se alegrou. Ou seja, Deus fez o que aqui? Ele cessou as atividades, cessou a atividade de criação, tá? Descansou e cessou atividades, mas também celebrou, comemorou, regozijou. Foi isso que ele fez no primeiro sábado, tá bom? Então o que aconteceu aqui? Deus ele viu o planeta recém-criado, viu o planeta novinho em folha, olhou para aquele planeta recém-criado e se alegrou, comemorou e regozijou. Foi isso que Deus fez nesse primeiro sábado, no relato da criação. Agora a pergunta, quando ele celebrou aqui, quando ele descansou, ele celebrou sozinho ou acompanhado? Sozinho ou acompanhado, irmãos? De quem? Dos anjos, mas quem? E de Adão e Eva. Então quando ele comemora, ele não comemora sozinho. Quando ele descansa, ele não descansa sozinho. Quando ele celebra, ele não celebra sozinho, ele celebra acompanhado com Adão e Eva. Aqui está o sentido do descanso sabático, irmãos.
Você não sabia, guarda no seu coração. Qual é o sentido do descanso sabático? É você comemorar a criação com Deus e uns com os outros. É isso que é guardar o sábado. Guardar o sábado quando você reconhece Deus como Criador e você celebra a criação. E você celebra e descansa com Ele e uns com os outros. Esse é o sentido do descanso bíblico no sétimo dia. Então presta atenção. No sexto dia, eles foram criados. E no sétimo dia, eles entram no descanso. A criação é concluída na vida deles. O relato da criação só é concluído quando tem o sábado. Quando tem o sábado. E aí, queridos, eu acho muito interessante o que o versículo 3 diz. Eu vou retomar esse pensamento do descanso para a gente ir avançando aqui para a conclusão do tema. O verso 3, ele é muito interessante, queridos. Ele diz assim, ó. Capítulo 2, verso 3, ó. E abençoou Deus, que dia? O dia sétimo. Você que está assistindo a gente e talvez não crê no sábado como dia santo para se guardar, a gente respeita. Se talvez tiver alguém aqui que não crê, não tem problema, nós respeitamos. Mas uma coisa é certa, queridos. Deus tem uma bênção no sábado. Amém? Deus tem uma bênção no sábado, irmãos. Porque está escrito aqui, ó. E abençoou Deus o dia sétimo. Quando você vê a primeira vez que aparece a palavra abençoou no relato do Gênesis, você vai perceber que abençoar é multiplicar benefícios. Deus multiplica benefícios. Quando Deus fala assim, ó, para os pássaros, para os animais, os abençoou e falou, enchei-vos a terra. A primeira vez que aparece a palavra abençoou, tá assim, dá o sentido de multiplicar benefícios. Ou seja, no sábado, no sétimo dia, Deus tem grandes bênçãos para a raça humana, irmãos. Deus tem grandes bênçãos no dia de sábado para o ser humano. Eu poderia aqui enumerar muitas bênçãos que Deus tem para o ser humano no sábado. Muitas. Mas, por exemplo, a primeira bênção, o descanso físico. Eu preciso descansar fisicamente. Eu não sou uma máquina, eu tenho que parar e descansar. Quando eu descanso no sétimo dia, as células se multiplicam com mais eficiência. Então eu preciso de descanso físico. O descanso físico sabático faz muito bem para a saúde. Hoje os cientistas comprovam, irmãos, você que está assistindo a gente em casa aí, que pessoas que cessam suas atividades uma vez por semana vivem mais e com mais saúde. Nós precisamos descansar. E Deus tem uma bênção especial para quem descansa no sábado, descanso físico. Mas Deus tem uma bênção especial também, queridos, o descanso mental. Mental. Hoje vivemos numa sociedade que está ansiosa, deprimida, nervosa, estressada, problemas emocionais seríssimos, que poderiam ser melhorados, ajudados, se a pessoa descansar mentalmente. Então no sábado você descansa mentalmente, você esquece das suas preocupações, entendeu? Você deixa para lá e você se volta para comemorar, para se alegrar, para se regozijar, para descansar com Deus. E esse descanso sabático faz bem para a saúde mental, emocional, para a saúde física. Outra bênção que tem no dia de sábado, queridos, o descanso espiritual, porque a cada sábado nós entramos no descanso do Senhor. Cada sábado é um céu na terra. Já pensou? 24 horas de comunhão íntima e especial com Deus. Onde eu não assisto TV, tá? As coisas corriqueiras que eu faço nos outros 6 dias, no sábado é diferente. É um dia de comunhão especial com Deus. Aqui o texto diz, queridos, verso 3, e abençoou Deus o dia sétimo. Deus tem uma bênção no sábado, irmãos. Isaías 58, 13 e 14 fala assim, ó, guarda na sua memória. Isaías 58, 13 e 14. Ele fala assim, ó, se desviares o pé de profanar o sábado e cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não fazendo a tua própria obra, não falando palavras vãs, não cuidando dos teus próprios interesses, aí fala assim, então te deleitarás no Senhor. E ele termina assim, ó, e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, porque a boca do Senhor o disse.
Ou seja, esse texto de Isaías 58, 13, 14 promete bênçãos espirituais e bênçãos materiais, além do que nós podemos imaginar. Diga amém. Pena que eu não tenho tempo de contar o testemunho da minha experiência e guardar o sábado, irmãos. Mas esse texto de Isaías 58, 13, 14 é a mais pura verdade. Você tem que fazer, experimentar. Experimenta. Guarde o sábado. Então Deus descansou, Deus abençoou e Deus santificou. Santificar é separado para fins sagrados. Tudo bem? Agora, irmãos, raciocina aqui comigo uma coisa. A criação está completa no sexto dia? Sim ou não? Não está completa. Ela está completa quando entra para o sétimo dia. O ser humano está completo no sexto dia? Sim ou não? Sim ou não? Não. O ser humano só está completo, o ser humano só é imagem e semelhança de Deus verdadeiramente quando ele entra no descanso do Senhor. Então o ser humano até o sexto dia é um ser humano imperfeito. Quando ele entra para o sétimo dia, aí sim, perfeição divina. O que significa o número 6, então, no contexto do Apocalipse, queridos? O número 6, no contexto do Apocalipse, é imperfeição humana. E o 7, perfeição divina. Irmãos, vou falar uma coisa para vocês muito séria, muito verdadeira. O ser humano, sem o sábado, ele é imperfeito. O ser humano, sem entrar no descanso do Senhor, ele é imperfeito. Falta alguma coisa. O ser humano só é perfeito, tá? Quando ele entra no descanso do Senhor. Só que tem pessoas que são rebeldes contra o Senhor. O primeiro rebelde contra o Senhor foi Satanás. E essa rebeldia que nasceu no coração dele de uma maneira assim, misteriosa, se espalhou aqui pela terra. E como ele foi também assim rebelde contra o Senhor, muitas pessoas são rebeldes contra o Senhor e não entram no descanso do Senhor. Aqueles que são rebeldes e não entram no descanso do Senhor são seres humanos imperfeitos. Mas quando ele conhece a palavra, quando ele entende a mensagem, ele entende que o sábado é o dia que deve ser guardado, porque aponta para um Deus criador, é o memorial da criação, é o memorial da redenção, em atitude de fé. Ele fala, não, eu vou guardar o sábado, doa quem doer, morra quem morrer. A partir daí, ele entra na plenitude de Deus, porque ele guarda o sábado. Que interessante, né? Então, até o sexto dia, a criação não está completa. O ser humano não está completo. Quando entra no sétimo, aí ele está completo. Plenitude de Deus. Só que, repito, o ser humano é rebelde. Quer ver um texto interessante? Ezequiel, vamos lá. Ezequiel, capítulo 20. Tudo estou falando para vocês, eu não estou inventando nada não, viu? Está aqui na Bíblia. Ezequiel 20. Antigo Testamento. Ezequiel 20. Olha o que diz, irmãos, o versículo 21. Isso não tem tudo a ver com o que estamos conversando até agora aqui. Ezequiel capítulo 20, versículo 21. Espero vocês abrirem aí. Ezequiel mais ou menos no meio da Bíblia, depois de Isaías, Jeremias, Lamentações, aí vem Ezequiel. Capítulo 20, versículo 21. Capítulo 20, verso 21. 20 e 21. Diz assim a palavra de Deus, ó. Mas também os filhos se rebelaram contra mim e não andaram nos meus estatutos. Que eu poderia colocar aqui mandamentos, que é a mesma coisa. Tá? Não andaram nos meus mandamentos, nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Olha que interessante. Se eu guardar os mandamentos, os estatutos, os juízos de Deus, viverei por eles. Aí ele continua, né? Cumprindo os homens, viverá por eles. Antes fizeram o que, irmãos? Profanaram os meus sábados. Então disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Irmãos,
o povo é rebelde. Não anda nos estatutos de Deus. Não guarda os seus mandamentos. Diz o texto, se guardando-os, viverá por eles. Antes, profana os meus sábados. Então as pessoas hoje, queridos, são rebeldes. Rebeldia que começou com Satanás lá e se espalhou para essa terra. São rebeldes contra o Senhor. Rebeldes contra o Senhor. Profanam o sábado. O que é profanar o sábado? O que é profanar algo santo de Deus? Profanar é o seguinte, vou explicar para vocês. O sábado é o dia santo. Se eu faço do sábado algo comum, ou faço atividades comuns no dia santo de Deus, eu estou profanando o sábado. Então, profanar algo santo, quando você faz daquele algo santo, algo comum, sem importância. Isso é profanar o sábado. Então, a humanidade, queridos, não sai do 6 para entrar para o 7. 6, imperfeição humana. 7, perfeição divina. Esse é o sentido, irmãos, do 666. O ser humano quer ser Deus, quer ser perfeito, mas é meia, é imperfeito. Volta lá para esse 13. E agora eu vou para a conclusão do estudo. Então, o pano de fundo aqui, queridos, o pano de fundo aqui é os 10 mandamentos e a criação. Esse é o pano de fundo dessa perícope, do capítulo 12, 13 e 14. O pano de fundo para se entender o 666 está nos mandamentos e na criação. Esse é o pano de fundo. Só que tem uma outra frase aqui, queridos, que ela se repete aqui no relato, e é com ela que uma outra palavra que se repete aqui, e é com ela que eu quero ir concluindo. Vamos lá então, ó. Verso 16. Capítulo 13 do Apocalipse, verso 16. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita, ou sobre o que, irmãos? Sobre a fronte. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aí continua o verso 18. Aqui está a sabedoria. Lembre-se que o relato continua na Bíblia original, né? Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, descubra, desvende o número da besta. Da besta. Tá? Pois é número de homem, de ser humano, não é isso? Ora, esse número é 666. Acaba aqui o relato? Ele continua no capítulo 14, até o verso 12. Aí você lê o capítulo 14, verso 1, olha que interessante. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele os 144.000, tendo na fronte escrito o nome, tendo na sua fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Aqui repete duas palavras importantes, a palavra fronte e a palavra nome. O que isso aqui dá a entender, queridos? Vamos agora para o ponto alto do estudo e para a conclusão aqui. Nos eventos finais, na crise final, queridos, nós teremos dois grupos de pessoas, os adoradores de Deus e os adoradores da besta. Só terá esses dois grupos de pessoas. Na crise final, nos últimos eventos, os adoradores de Deus e os adoradores da besta. Os adoradores de Deus, eles têm a marca, o nome e o número de Deus. E os adoradores da besta também têm a marca, o nome e o número da besta. Agora, queridos, o que é essa marca? Diz o texto que essa marca é colocada onde? Na fronte. Certo? A marca de Deus, diz aqui no capítulo 14, verso 1, é colocado na fronte. Capítulo 7 do Apocalipse também fala que é colocada na fronte. Fronte é símbolo de quê? De inteligência, razão, raciocínio. Ou seja, as pessoas que têm a marca de Deus,
Os fiéis que têm a marca de Deus, eles escolhem de maneira voluntária ter essa marca. E vamos estudar amanhã e sábado sobre essa marca mais profundamente. Mas eles escolhem. Agora, a marca da besta também é colocada na fronte. E também é colocada na mão. Na fronte também, razão, inteligência, eles escolhem ter a marca da besta. Mas quando fala que é colocada na mão, ela é imposta, ela é obrigada. Ou seja, quando chegar no final dos tempos, pessoas vão ser obrigadas a ter a marca da besta. Vão ser obrigadas a ter a marca da besta. E amanhã eu vou falar um pouquinho que marca que é essa. Essa marca, alguns aceitam de maneira voluntária e em outros são impostos. São impostos a ele. Quando fala que é marcado na mão, tem a ver com trabalho, né? Porque diz que quem não tiver a marca, não compra nem vende. Mas quando fala que é colocado na mão, é uma imposição que o sistema vai fazer a todas as pessoas no mundo que tenham essa marca. Então, repetindo, os adoradores de Deus têm a marca de Deus na fronte. E eles têm de maneira voluntária. Eles aceitam ter essa marca. Voluntariamente. Os que têm a marca da besta, alguns aceitam sim voluntários, mas outros serão impostos, obrigados a ter essa marca. Nesse momento da história do mundo, nós vamos ter que exercer fé num Deus criador de maneira bem firme, viu, irmãos? Agora, nome. Aqui diz o texto que os adoradores de Deus têm o nome de Deus na sua testa. E os adoradores da besta também têm o seu nome. O que é nome? Na Bíblia. Símbolo de caráter. Nome na Bíblia tem a ver com caráter e função. Caráter e função, ministério. Então os adoradores de Deus têm o quê? Tem um caráter de Deus. Tem um caráter de Jesus, como estudamos aqui ontem. Quem não assistiu os temas de ontem, a gente falou sobre o caráter de Deus. Então no final dos tempos, haverá um grupo de pessoas que terá o caráter de Jesus. Que terá o caráter de Deus. Tá? Serão amorosos, misericordiosos, bondosos, compassivos, longânimos, como Deus o é. Refletirão o caráter de Deus na vida deles. Mas haverá um grupo que vai ter o caráter da besta. Qual é o caráter da besta? A besta não é contra Deus? A besta não é contra os fiéis? A besta não é contra os mandamentos? Então vai ter pessoas que vão pensar que estão servindo a Deus, mas são contra Deus. Tem pessoas que vão estar perseguindo os fiéis de Deus. E tem pessoas que vão estar contra os mandamentos de Deus. Esse é ter o nome da besta. Ter o caráter da besta. Oposição a Deus, oposição a fiéis e oposição à palavra e à lei de Deus. Esse é que tem o caráter da besta. Aí a Bíblia diz que vai ter os adoradores da besta, vão ter o número da besta. É número de homem. Homens que recebem a marca da besta, seres humanos, grandes e pequenos. E esse número é qual? 666. Ou seja, imperfeição humana. Não passa para o 7 de jeito nenhum. Porque Adão e Eva, em um dado momento, eles eram 6. Quando eles entraram no descanso do Senhor, eles deixaram de ser 6 ou 6 para ser 7. É isso que ensina aqui o 666. Imperfeição humana. E o 7, perfeição divina. São aqueles que entram para o descanso do Senhor. Eles não são perfeitos como Deus, são pecadores. Mas aceitam entrar para o descanso do Senhor. Então, queridos, esses são os dois grupos de pessoas que teremos no final dos tempos aqui nessa terra, queridos. Então, queridos, o que nós concluímos aqui? Que o 666, ele indica o caráter de pessoas egoístas, narcisistas, amantes de si mesmas e que não admitem Deus como Criador e querem estar no lugar de Deus. O 666 indica isso. O que é narcisista, irmãos? Aquele que só vê o próprio eu. Então, no final dos tempos, quer dizer, no final dos tempos, já existem pessoas assim hoje, que não admite Deus como Criador. O Deus é ela mesma. Ou Deus é algo, alguma coisa. Tem outras coisas como Deus. Não entra no descanso do Senhor. Não reconhece Deus. Não reconhece a palavra.
Então, o 66, queridos, dá esse sentido aqui, indica o caráter de pessoas egoístas, narcisistas, amantes de si mesmas e que não admitem Deus como Criador e querem estar no lugar de Deus. Tá? O número 666 representa a recusa humana de ascender para o 7, de dar glória a Deus como Criador e Redentor. A tríplice tentativa de ser como Deus mostra a criatura desejando exercer a soberania em lugar de Deus. Nesse que as bestas fazem? Começando no Egito, a Síria, a Babilônia, exerce soberania sobre as pessoas, se colocando no lugar de Deus. Por isso que diz que o 666 é o número da besta. Porque a besta como um todo exercia o quê? Soberania às pessoas, se colocando ela, besta, no lugar de Deus. Entenderam, irmãos? 666 é o número de todos os marcados pela besta. Todos os marcados pela besta. Capítulo 13, né? Do versículo 16 ao 18. Irmãos, terminamos aqui o estudo, viu? Mas eu não poderia ir embora, irmãos, sem ler um relato bíblico aqui, queridos, que conta justamente tudo que nós estudamos aqui. E eu quero terminar aqui o culto em 5 minutos aí, no máximo. 5, 7 minutos. E o relato do Antigo Testamento, que é uma sombra disso aqui, queridos, está lá em Daniel, capítulo 3. Abra lá em Daniel. E eu concluo aqui a mensagem desta noite. Daniel, depois de Ezequiel. Lembra? Estava lá em Ezequiel. Próximo é Daniel. Daniel, capítulo 3, a fornalha ardente. Aqui é uma história que se repete tudo o que acontece no capítulo 13. Uma história que aconteceu no passado, mas que vai acontecer no futuro de novo, nos últimos momentos da história desta terra. Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3. Passa o slide para mim, Jonas, por favor. Aqui travou. Isso. Passa um aí, só um. Mais um. Mais um aqui. Daniel capítulo 3. Vamos meditar aqui alguns poucos versículos para a gente ir orar e ir embora aqui, ouvir uma música do nosso irmão e orarmos e irmos para casa. Daniel capítulo 3, verso 1. O rei Nabucodonosor, irmãos, é um símbolo de uma pessoa que queria estar no lugar de Deus, que não reconhecia Deus, como Satanás foi lá no céu e trouxe esse sentimento aqui para a terra. A rei Nabucodonosor fez o quê? Capítulo 3, verso 1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Olha que o número 6 repetindo, né? Levantou no campo de Dura, na província da Babilônia. Então ele fez uma imagem de ouro, né, de aproximadamente 27 metros. Né? Diz o texto, 6 côvados de altura e 6 de largura. Não sei se você sabe, os sacerdotes babilônicos, eles andavam com tipo um amuleto que tinha esses números aí de 1 a 36, nesse amuleto. E esses números de 1 a 36 funcionam assim na cultura babilônica, eles funcionavam assim na cultura babilônica, né? Qualquer número que você somar nessa coluna, ele vai dar 111. Qualquer um que você somar aqui vai dar 111. Pode somar qualquer um que vai dar 111. Então, se você somar todas as colunas, que vai dar 111. E o total, 666. 666 é o número dos deuses babilônicos, como o 6, o menor deus, o 60, um deus, vamos dizer assim, um pouquinho maior, e o 600, um deus maioral, vamos dizer assim. Quando ele diz que ele fez a estátua com 60, diz aqui o texto, né? 60 côvados de altura e 6 de largura, é todo o panteão dos deuses babilônicos. Entendeu? Que dava justamente 666. 666. Número da imperfeição humana. Né? Um homem que não reconhece Deus, né, como Criador. Verso 2. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros
e todos os oficiais das províncias, para que viesse a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha feito. Então, olha só, no dia que a imagem foi ser inaugurada, ele chamou toda a liderança de Babilônia, toda a liderança, juízes, prefeitos, governadores, para estar na consagração da imagem. Ou seja, nós temos aqui uma cena de política e religião, como ocorrerá no final dos tempos, e amanhã iremos estudar aqui com profundidade. Política e religião incluso aqui. Aí você vai lá no versículo 4, ó. Nisto o arauto apregoava em alta voz: Ordenai-vos a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Verso 6. A qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Então era avisado, queridos, com a som de uma trombeta. Quando tocar a trombeta, quando tocar a música, quando tocar a gaita, enfim, quando tocar, todos vão se prostrar e adorar a imagem da besta. Não é isso que aparece lá no Apocalipse 13? No Apocalipse 13 não fala em vários momentos, adoraram a besta, adoraram o dragão, adoraram a besta, adorar Laão, não aparece isso? Olha um pano de fundo aqui. Pois bem, tocou a trombeta. Quando tocou a trombeta, 3 homens não se prostraram. Você sabe o nome deles, né? Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? Misael, Azarias e Ananias não se prostraram. Quando a liderança política lá viram que 3 homens não se prostraram, foram avisar o rei. Versículo 12. Há uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e as teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Verso 13, então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e lhe trouxeram a esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Responderam o que, irmãos? Não adoramos não. Não é isso? Aí, ó, olha o verso 15. Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvides o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostai-vos e adorai a imagem de ouro que fiz. O que eles responderam? Verso 16. Respondeu Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Aí, se você continuar a ler o relato aqui, o Deus fica furioso. Pega os 3 hebreus e joga na fornalha ardente, não é isso? Aí o verso 24, verso 23. Verso 23. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo quantos? 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Amém, irmãos? Eles foram jogados na fornalha ardente. Quem apareceu para andar com eles lá? Jesus Cristo, Filho de Deus, apareceu lá, de maneira miraculosa, maravilhosa e poderosa, irmãos. É assim que vai acontecer no fim dos tempos, irmãos. Haverá uma grande tolerância religiosa, irmãos. Nós teremos que ser fiéis aos mandamentos de Deus. E como o Apocalipse ensina, Jesus, Ele estará conosco, amém? Porque Ele anda com a sua igreja, aprendemos na segunda-feira.
Ele anda conosco, irmãos. E nas aflições e tribulações desse mundo, Ele estará conosco. Amém? Aí o rei fez um outro decreto, né? E no outro decreto falava assim, ó, verso 29. Portanto, faço um decreto pela qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que se possa livrar como este. Amém, irmãos? Liga o som do computador para mim, Jonathan. Irmãos, Jesus disse assim, ó, pode ligar o som do computador, viu, Jonathan? O som do computador. Jesus disse assim, ó, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Você que está vendo na internet, você que está aqui na igreja, nós temos que guardar os mandamentos, é de Jesus, não dos homens adulterados. Nós temos que servir de coração a Jesus. Irmãos, quando chegar lá no fim dos tempos, a gente vai ter que estar de pé, com a experiência cristã que foi construída na minha vida inteira. Porque, irmãos, vai ser uma intolerância religiosa muito terrível. A gente vai aprender isso amanhã e sábado. Por isso devemos viver uma vida de entrega, sem limites, sem reservas ao nosso Deus. Nosso irmão vai cantar uma música. Pode vir, irmão. E nós vamos meditar. Vamos meditar na letra dessa música. Pode pegar ali o microfone, irmão. Fica à vontade. Tá limpinho já aí. Foi até o mesmo que você usou, viu? Que Deus abençoe a sua vida, irmão. Que Deus abençoe a minha vida. Que Deus abençoe você que está em casa. Que a gente deixe de ser rebelde contra o Senhor. Que a gente possa entrar no descanso do Senhor. Que a gente possa seguir o seu exemplo. É amando, imitando e seguindo o seu exemplo que nós seremos transformados. Enquanto o irmão cantar, faça uma oração de entrega. Abra seu coração a Jesus. Depois iremos orar aqui, entregando nossa vida a Deus. Som. Usa isso aqui, ó. Som. Triste estou por ter perdido a inocência pura que vivi. Pedaços que de mim caíram pareciam ter caído no vazio.
saídas. Na mesma armadilha eu caí, mas Deus ouviu quando eu resiste à tentação, é buscar sua palavra, se render em oração. Eu nem mesmo tenho forças pra enfrentar quem já perdeu. Minha armadura é feliz quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. Amém. Cada dia que passa, irmãos, eu fico assim mais fascinado com o livro do Apocalipse, viu? Através de um versículo, Apocalipse 3, 13, verso 18, você pode estudar vários temas da Bíblia. Entender um pouquinho como deve se servir a Deus, né? Como deve andar no caminho do Senhor. Esse estudo do Apocalipse realmente ele pode reavivar a nossa vida, irmãos. Pode mesmo. Amanhã é o penúltimo tema, sábado é o último. Mas que você procure ler mais, estudar mais. Eu vou dar um livro de presente para vocês, irmãos. Um livro em PDF, para você ler no celular, no tablet, no computador, sobre um comentário do Apocalipse muito bom. Com a passagem do Apocalipse e o texto do Antigo Testamento para você estudar. Vou mandar no grupo que tem aqui na igreja, os irmãos compartilhem aí. Tá bom? Nós possamos ser reavivados, irmãos. Vamos chegar no futuro lá e a gente ficar em pé. Que Deus te abençoe, viu? Obrigado pela sua presença agora aqui. E lembrando que amanhã temos nosso jejum, né? Nosso jejum em prol de finalidades espirituais aí, missionárias da igreja. Que Deus te abençoe ricamente. Vamos orar. Pai querido e Pai santo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queremos agradecer ao Senhor e muito, porque mais uma vez a tua santa e boa palavra ela tocou nosso coração. Louvado, engrandecido, bendito seja o teu santo e poderoso nome. Hoje aprendemos verdades incríveis, extraordinárias, como os 10 mandamentos, o relato da criação, o selo de Deus que é colocado na fronte, coisas incríveis e extraordinárias, Pai, que possamos ficar firmes nos teus caminhos, que possamos entrar no descanso do Senhor, que não venhamos ser rebeldes contra ti e contra a tua palavra, mas que possamos experimentar o teu caráter, o caráter do Senhor na nossa vida, para que possamos refletir a Jesus nessa terra. Muito obrigado pelos momentos que aqui tivemos. Nos leve para casa na tua companhia e na tua proteção. E nos traga amanhã mais uma vez para a nossa última noite aqui do Apocalipse, para estudar também mais uma vez um tema importante e especial.
Obrigado por tudo, oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, faça sua oração silenciosa. Estarei à porta aí para cumprimentar todos.